Galera, o Vasco está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e foi no sufoco, hein? Depois de abrir 2-0, o Vasco acaba cedendo a virada para o time do Água Santa e foi só nos acréscimos que o Vasco conseguiu igualar o placar 3-3 e nos pênaltis o Vasco vence por 4-1. O Vasco foi impecável na disputa de pênalti, né? E já o Água Santa ficou pelo caminho e o Vasco agora avança para a próxima fase da Copa do Brasil e vamos acompanhar toda a imprensa esportiva falando sobre essa classificação do Vasco, que empatou no tempo normal, né? São Januário lotado, alguns torcedores já estavam querendo até ir embora, né? Já, para falar a verdade, alguns torcedores tinham ido embora, porque já tinham perdido esperanças, porque tinha visto o Vasco levar a virada 3-2 aos 43 minutos. O torcedor pensou que acabou, a gente não vai conseguir buscar. O Vasco buscou o empate nos pênaltis, o Vasco está classificado. Muitos torcedores viram a classificação do Vasco fora de São Januário, porque não acreditou e perdeu a fé no final do jogo. No lugar, e aí foi exemplar a cobrança de pênalti dos jogadores do Vasco. Tá, então os números da partida: o Vasco com 61% de posse de bola contra 39% do Água Santa, mais passes, 530 contra 250. Mas veja finalizações, aí é vantagem do Netuno, o time de Diadema, 15-12. Em finalizações certas também, vantagem do Água Santa, 10-7. E em escanteios, 6-4 pro Vasco. Os números traduzem o que foi o jogo, Elton? Ajudam a explicar, Edu. A gente vendo posse de bola pro Vasco, eu acho que é a virtude. Eu falei de virtudes e defeitos dessa equipe do Ramon Dias. O segundo gol é um retrato disso. É um Vasco que em 2024 quer ser protagonista da bola e não ser aquele time reativo, e era natural que fosse, a gente entendia que fosse, porque era um jogo de sobrevivência para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então era natural que o Vasco muitas vezes fosse um time que baixasse as linhas e jogasse no contra-ataque, mas não é o que o Ramon Dias prega. É um time que quer ter mais a bola e teve contra o Água Santa. No primeiro tempo, sobretudo, né, sendo um time bem envolvente. Os defeitos estão nos números de finalizações sofridas. É um sistema defensivo ainda que não é tão confiável. E é claro que o Ramon Dias está tentando encontrar a formação ideal. Hoje jogou meio que 3 zagueiros, né? João Vitor, o Medel sempre zagueiro, né? Já se estabeleceu como zagueiro na sua reta final de carreira. E o Léo também, né? Que era um lateral que se transformou em zagueiro. Ok, tem Pedro Henrique que volta um pouco para fechar o lado direito, o Piton que do lado esquerdo funciona como um lateral na fase defensiva, mas tem muita liberdade para jogar mais à frente, porque tem essa qualidade, e não à toa, né, acabou sendo importante para o resultado. Mas é um time que na perda da bola ainda tem muitas dificuldades de recomposição. É um time que, pelo fato de querer ter mais a bola e ter mais a bola no campo de ataque, a perda da bola no campo ofensivo exige uma recomposição defensiva mais rápida, e o Vasco muitas vezes sofre com isso. E o jogo aéreo, Edu, que eu acho que é algo desde o ano passado, né, que o Vasco está tentando corrigir a bola aérea defensiva. 2 dos 3 gols aconteceram nesses problemas, digamos assim, que estamos citando aqui, né? Bola aérea, né, no segundo gol, e a infiltração, né, jogada em velocidade, que gerou o terceiro gol do Água Santa. Então, o Vasco mostra virtudes, mas mostra alguns defeitos. A classificação veio graças ao regulamento, né, que permite a disputa de pênaltis em caso de empate, mas o Vasco precisa olhar um pouco mais para frente, em curto prazo, para tentar corrigir esses defeitos, porque ficaram evidentes, sobretudo no segundo tempo no São Januário. Ô Elton, você falou ali do sistema defensivo, a gente tem... eu fiquei com a impressão que o Vasco, quando sai com pouco tempo de jogo, né, antes dos 20 minutos, quando faz 2-0 e jogando bem, apesar de tomar algum susto, acho que teve uma confiança, um excesso de confiança, e talvez isso atrapalhe um pouco a atenção, né? Mas o que a gente viu em campo foi um pouco a distância entre os volantes e os zagueiros, né? E isso é uma coisa que o Ramon tem que trabalhar realmente. Quer dizer, aparentemente é isso. O Vasco vai bem para frente, mas tem que trabalhar o sistema defensivo. Nos últimos jogos tem sido assim, né, Edu? Se a gente for pegar um retrospecto recente do Vasco,
venceu a Portuguesa por 4-0, né? É um time que ofensivamente foi bem. Contra o Marcílio Dias, nessa mesma Copa do Brasil, fora de casa, venceu por 3-1. Vem de resultados de 4-2 contra o Botafogo, né? Fez 4 gols, acabou sofrendo 2. Sofreu um do Marcílio Dias, sofreu um do Volta Redonda. Então, não é algo restrito a esse jogo, né? É um recorte recente de um Vasco que ofensivamente, por ter qualidade, inclusive, né? Um time que tem qualidade do meio para frente, por mais que os pontas sejam criticados, o Adson, o David, esses dois ainda não caíram nas graças do torcedor, vivem essa oscilação. O Rossi também, né? Que é um jogador que funciona pelos lados do campo. É um time que tem produtividade ofensiva muito alta. E isso faz com que, obviamente, você criando mais, tem mais chances de fazer gols. Mas, ao mesmo tempo, é um time que defensivamente ainda sofre bastante. Esse equilíbrio o Ramon Dias ainda não encontrou. No ano passado, era um Vasco econômico em marcar gols e tentava ser defensivamente sólido para arrancar pontos e se manter vivo na Série A. Agora está vivendo um efeito contrário, esse cobertor curto que ainda não cresceu, né? Para que o Vasco tenha esse equilíbrio. E isso ficou claro no jogo de hoje, né? Enfrentando um adversário que não vai tão mal no Campeonato Paulista, tanto que tem chances de classificação, mas que também não é aquele time que no ano passado tinha muito mais punch, né? Era uma equipe muito mais, ainda uma equipe destemida, o Água Santa, mas talvez tivesse um pouco mais de qualidade na temporada passada. E fez o Vasco sofrer no segundo tempo. Pois é, o Água Santa tem que vencer e torcer por uma derrota da Ponte Preta, né? O Água Santa vai enfrentar o Corinthians na última rodada. Todos os jogos, ou quase todos, no domingo, no Campeonato Paulista, e 2 no sábado, envolvendo Palmeiras e Santos. Então, os jogos no domingo serão às 4 da tarde. O Água Santa recebe o Corinthians. Precisa vencer. Então tem chance de classificação ainda. Mas é isso, não é o Água Santa do ano passado, que mostrou muita força, né? Inclusive vencendo o Palmeiras no primeiro jogo da final. Mas mostrou força também em São Januário, mostrou que tem boas opções ali em campo. O Vasco, por sua vez, a gente podia estar falando aqui do Paulinho, do Jair. A contusão dos dois, o Vasco soube trabalhar, né? Aí trouxe o Galdames, trouxe o Esforça que entrou no lugar do Zé Gabriel, mas falta esse ajuste. Agora, o Renato Rodrigues falou num programa da casa aqui, eu não lembro qual, acho que no Linha de Passe, que o Payet, magro, é a melhor contratação do Vasco, que chegou magro nesse ano, né? E até torcedor do Olympique de Marselha fala, poxa, aqui na França ele não estava magro assim. Joga a bola demais o francês, hein, Elton? E eu concordo com o Renato, porque acaba sendo um reforço, né? Vinha a questão da fase de adaptação ao futebol brasileiro, questão física, pegar um segundo semestre ainda, reta final, o Vasco numa situação complicada, precisando vencer, pressão, né? Muita pressão, inclusive, externa. Então agora começando a temporada, fazendo a pré-temporada, se adaptando ao verão carioca, né? Que é muito importante, inclusive é uma fase de adaptação importante para qualquer atleta de alto rendimento. Tende a crescer e tem mostrado isso, né? Gols de falta, um cara muito bom na bola parada, o cara do último passe e da finalização. Eu falava dessa linha de 3, eu falei Pedro Henrique, é o Paulo Henrique, né? O lateral ala da equipe do Vasco. Essa linha de 5 com Galdames, que também é uma grande contratação, essa sim, contratação oficial, né? Contratação assinada nessa temporada, né, Edu? Um jogador muito importante ali, funcionando como uma espécie de segundo homem do meio campo. Se a gente for olhar 5 jogadores, né, os 2 alas, o Piton jogando como ala, mas o Galdames ali junto com o Zé Gabriel, e o Payet tendo liberdade, né, para ser um terceiro atacante, porque o Vasco, como jogou ali numa espécie de 3-5-2, tinha o Adson e o Verrete na frente. Não tinham 2 pontas, né? Não eram 2 pontas tentando abrir o campo. Era o Adson com movimentação, o Verrete, o cara da referência, e o Payet fazendo essa movimentação para os alas fazendo as ultrapassagens. E como ele é um cara muito inteligente, né, ele acha muitos passes ali próximos da área, acaba sendo um diferencial muito grande. E na bola parada também, né? Que eu acho que é algo que poucos clubes no Brasil têm. São Januário com um bandeirão da Argentina, para quem? Para o Verrete, né? Vamos falar do artilheiro do Vasco da Gama, foi importante nessa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E o título é Para de Fofoca, olha só. Então, a gente tem aí em 9 jogos, não é isso? Isso. O apresentador tá míope, né? E aí a tela tá lá longe. Enfim, é isso.
dos primeiros 9 jogos... 6 gols nos últimos 5 jogos. Tá aqui. Primeiros 4 jogos, nada de gols. Para de fofoca. Aí, nos últimos 5 jogos, 6 gols. Obrigado, a produção colocou aqui no telão mais fácil para o apresentador enxergar. É isso. 6 gols nos últimos 5 jogos. É uma senhora média, hein, Elton? Pois é. Eu tenho uma segunda tela aqui, viu, Edu? Que é isso aqui, ó. Que ajuda a enxergar também muito mais próximo. É uma média muito boa, ele vinha, né, a gente viu aí nessa tela, nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, mesmo ele como titular, e ele sendo importante em algumas oportunidades, não vinha fazendo gols. Desencantou no jogo contra o Botafogo, que era um jogo grande, né? Acabou fazendo 2 gols naquela partida, um deles de pênalti. No jogo contra o Marcelo Dias, ele fez um gol e deu uma assistência. Então ele participando também ali das jogadas ofensivas e servindo seus companheiros, assim como no jogo contra a própria Portuguesa, né? Que o Vasco acabou goleando, ele fez um gol e deu uma assistência. Então é um jogador que tem, nesse sistema, funcionado como uma referência. Quando tem 2 pontas, ele fica muito mais fixo, mas com 2 atacantes, como foi o caso dessa quinta-feira, ele se movimenta um pouco mais, né? E o gol que ele faz é gol de centroavante, típico, né? Cruzamento para a área, ataca a bola, né? Vai brigar no alto com o defensor, consegue ganhar pelo alto, cabeceia com o olho aberto, né? Com firmeza e acaba fazendo o gol. Então, a gente fala do Payet como reforço, e um cara em forma vai ser muito diferente. Quem ganha também é o próprio Verratti, né? Um jogador de muita qualidade, se é bem abastecido, certamente vai ser um diferencial. A gente falava que aqui o Payet é um meia, principalmente na bola parada, que poucos clubes têm. O Verratti é um centroavante também que poucos clubes têm. O Vasco é privilegiado em algumas posições. Se o jogo coletivo começar a funcionar, vai sofrer muito menos, se é que vai sofrer, né? Não depende só do Vasco, em relação ao ano passado. É isso. Daqui a pouco a gente vai para São Januário. A Roberta Barroso informa que tem novas confusões depois do empate entre Vasco e Água Santa. A gente viu em campo uma briga envolvendo membros da comissão técnica, jogadores. Já já a gente chega com a nossa repórter trazendo as informações da Colina Histórica. Mas antes, vamos à palavra do Emiliano Dias. Ele fala assim, ó, não me pergunta muito sobre o ano passado, não, porque a gente chegou no meio do trabalho. Agora sim a gente começou a temporada e a gente pode falar. Vamos ver aí o que disse o filho do Ramon Dias, também integrante da comissão técnica. Acho que fizemos os primeiros 45 minutos. Torcida, teve a confusão do funcionário do Vasco com o Neilton, né? Neilton acabou ali revidando, inclusive, uma agressão. O Jael estava ali, 2 jogadores experientes, né? Passagens aí por grandes clubes do futebol brasileiro. O Jael estava ali no banco de reservas também. A confusão, isso logo depois do gol do Água Santa, né? E ali o Neilton sendo segurado, né, pelos jogadores e pela comissão técnica do Água Santa, alguns jogadores do Vasco também. Enfim, realmente cenas que a gente não gostaria de ver. E isso inflama a torcida também, né, Edu? Porque a torcida ali na arquibancada se sente à vontade também para participar dessa confusão, né? E que bom que pelo menos não teve nenhum incidente grave, né? Para que a gente não estivesse falando aqui apenas do jogo. Não estamos falando apenas do jogo por conta disso também, mas poderia ter sido algo pior. E os atletas dentro de campo são exemplos, né? O árbitro tentou coibir, depois expulsou alguns jogadores que estavam já fora da partida. Deu uma esfriada, pelo menos na reta final, mas como você falou, né? A Beta Barroso vai trazer informações sobre o que aconteceu depois, né? Porque parece que o clima continuou quente no São Januário. Ela já está pronta, já vai entrar. Enquanto a gente vai vendo as imagens, eu só queria o pessoal trazendo o Neilton para fora. Rapidinho, Elton, eu queria que você só falasse sobre o Emiliano, as palavras dele, que é isso, um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo que não é para se repetir, quer dizer, ele não sai feliz do geral, de uma classificação assim, não é para comemorar. O que você achou das palavras do Emiliano? Eu achei palavras importantes para mostrar para todos, né, principalmente para os atletas, o tamanho do Vasco. O Vasco é um time é um clube, né, que tem vivido aí entre brigas contra o rebaixamento, idas para a Série B, lutas para voltar para a Série A, e não a história do Vasco não se resume a esse recorte.
Então o Vasco precisa pensar grande e precisa agir também com a grandiosidade que o clube merece. E eu acho que essas palavras de não estamos satisfeitos com de como a classificação aconteceu, o time do primeiro tempo precisa ser o time dos 90 minutos. É claro que o Vasco não vai vencer todos os jogos, mas precisa competir 90 minutos. Sim. E eu acho importante as palavras. Agora, essas palavras precisam ser transformadas em ações, né, nos treinamentos, na cobrança que essa comissão vai ter com o grupo e principalmente nos jogos, né? O Vasco vai enfrentar adversários mais difíceis do que o Água Santa daqui para frente, né? Reta final de estadual. Tem aí a próxima fase da Copa do Brasil, começa o Campeonato Brasileiro já no próximo mês e o Vasco precisa estar pronto para esses desafios. Não sofrer como sofreu na temporada passada quando retornou, né, à elite do futebol brasileiro, que era natural o sofrimento de um time que retorna à Série A. 2 anos seguidos aí realmente vai virar algo comum, né, que é longe do que é a história do Vasco da Gama. Vasco da Gama que tem Nova Iguaçu no domingo, semifinal do Campeonato Carioca, mais um desafio quente, que o Nova Iguaçu vem bem no campeonato. Vamos lá com a Roberta Barroso, ao vivo de São Januário, porque chega a informação que tivemos mais confusões e Roberta gosta de uma confusão. Então conta tudo pra gente que a gente tá curioso, Roberta. Que história é essa? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos os amigos do Sport Center, para o fã de esporte. A noite não terminou bem também aqui, exatamente nesse lugar que a gente está. Teve bastante confusão. Os jogadores do Água Santa estavam passando por aqui. Tinha o ônibus do Água Santa que voltaria para casa. Só que o Medel estava passando por aqui e aí o Neilton, principalmente, começou a xingar o Medel. Outros jogadores também do Água Santa. O Medel, claro, respondeu. Estava com outros amigos também por aqui. Aí começou uma correria, os seguranças do Vasco, fizeram aqui um cordão de isolamento. O Neilton chegou a falar para o Medel: Medel, vou na sua casa, hein, vou atrás de você. E durante a zona mista, o Galdames estava falando ali com a imprensa, falando sobre essa partida que já foi com confusão generalizada dentro e fora de campo ali, depois da classificação do Vasco. E aí o Galdames falando na zona mista, começou uma gritaria, todo mundo saiu correndo, nossa equipe tirou imediatamente a câmera ali do tripé e veio tentar registrar tudo. Tinha uma grade que não deixava também os jornalistas passarem, até perigoso, a gente não sabia de fato o que estava acontecendo, mas foi isso. Medel foi xingado, o Léo estava passando naquele momento também, zagueiro, mas ele não foi xingado, só ficou ali vendo o que estava acontecendo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. O Galdames chegou a vir perto e depois ele voltou ali para a zona mista, foi até perguntado o que tinha acontecido. Ele falou: eu não sei, eu estava aqui com vocês, não sei nem o que falar, porque eu posso me comprometer e eu estava aqui na zona mista conversando com vocês. Enfim, foi uma confusão generalizada, foi dramático, sofrido para o Vasco, uma classificação em que o Vasco começou muito bem no primeiro tempo, os primeiros 45 minutos se portou muito bem, com intensidade. Aí veio aquele gol do finalzinho do Água Santa. Isso, claro, jogou um banho de água fria nos torcedores, trouxe aquela preocupação. E aí veio a segunda etapa e aí no segundo tempo o Água Santa foi bem melhor. A intensidade que o Vasco demonstrou na primeira etapa foi a vez do Água Santa responder dentro de campo e aí o Água Santa chegou ao terceiro gol. Quando o Água Santa marcou o terceiro gol, começou briga já na arquibancada, alguns torcedores deixaram o estádio naquele momento e uma confusão, inclusive a gente estava numa cabine que era bem ao lado da comissão técnica do Água Santa e aí os galera, muita confusão. O Vasco conseguiu a classificação importante. Foi no sufoco? Foi. Mas o que importa é que o Vasco conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Era obrigação, na minha opinião, era obrigação do Vasco. O Vasco tem um elenco melhor do que o elenco do Água Santa, mas é o que eu tinha falado. O Água Santa é uma equipe que costuma dar trabalho. Ano passado deu trabalho para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. É uma equipe que é boa. Não é uma equipe ruim, não é porque você vai falar, o Água Santa, o time do interior paulista, não adianta você colocar isso na cabeça, porque assim, o Vasco, na minha opinião, o Vasco passou esse sufoco, porque o Vasco relaxou. O Vasco fez 2-0 e simplesmente o Vasco relaxou, achou que estava tranquilo, já estamos com o resultado nas mãos, e não foi assim que aconteceu. O Água Santa não desacreditou, fez um gol, depois fez 2, depois fez o terceiro gol e virou, e o Vasco simplesmente bateu aquele desespero, perdendo, teve que sair para o jogo,
né? E com, né, a magia aí do Payet, o Vasco conseguiu o gol do empate, que foi para os pênaltis. O Vasco estava mais preparado nos pênaltis e conseguiu avançar, mas o Ramon Dias ele tem que dar uma repensada aí, porque ele não pode ficar lá de fora vendo o Vasco passando o sufoco que estava passando, 2-2, e ele simplesmente não fazer nada. Depois que ele começou a fazer substituições, as substituições surtiram efeito, o Vasco foi mais ofensivo, o Vasco precisava buscar o placar, não tinha mais jeito, né? Tava nos acréscimos e o Vasco só tinha isso para fazer, era atacar ou atacar. Entendeu? Não tinha o que fazer. O Água Santa não conseguiu, né, se defender, reclamaram, né, que teve muito tempo de acréscimo, o juiz deu 10 minutos, depois deu mais 4 minutos, lembrando que no meio disso tudo tivemos confusão após o gol do Vasco, o Neilton foi expulso, muita confusão, né, então o juiz teve que dar mais tempo, né, e se você olhar bem, né, o Água Santa também não teve o psicológico. O Vasco soube aproveitar, conseguiu fazer o gol e o Vasco ainda foi para cima. O Vasco fez o terceiro gol, o Vasco estava tentando fazer o quarto para poder levar no tempo normal, né? O Vasco não queria ir para os pênaltis, mas foi o jeito, foi para os pênaltis, estava melhor, né? Muito melhor. O Payet foi o primeiro a cobrar, né? O melhor do time. O batedor sempre é o primeiro. O Payet iniciou batendo, bateu bem. O Vasco fez o gol, né? O primeiro gol, né? E abriu aí o contador para o Vasco saiu em vantagem, né? E o Jardim também pegou um pênalti também, importantíssimo também, o pênalti, né? Que ele pegou também, o outro pênalti bateu na trave, né? Do time do Água Santa, e com isso a equipe do Vasco converteu quatro pênaltis, 4-1, e o Vasco classificado. Agora o Vasco tem um confronto difícil que é contra a equipe do Nova Iguaçu, né? Jogo outra equipe também que você pode considerar, é um time pequeno, Nova Iguaçu, mas é outro Nova Iguaçu. Nova Iguaçu avançou na segunda colocação da tabela de classificação, fazendo uma campanha excelente. Então é para abrir o olho. O Vasco tem que abrir o olho, não pode vacilar. E o Ramon Dias deve fazer alguma melhora no sistema defensivo. Tem vacilado, principalmente as bolas aéreas no Vasco é um problema há bastante tempo. Bola aérea é problema no Vasco e o Ramon vai ter que resolver esse problema até essa semifinal do Campeonato Carioca, né? É o jeito pro Vasco. O Vasco só joga no domingo, vai ter a sexta-feira para poder melhorar o recondicionamento físico e se preparar para o jogo de domingo, 18h30 da noite, semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que são 2 jogos, ida e volta.